Oi, olha só, vem participar comigo de uma aula online gratuita sobre como iniciar um negócio na internet do zero. Mesmo você sendo iniciante, mesmo você não querendo investir nada, mesmo você nem querendo aparecer se você não quiser, clica aqui embaixo, não saiba mais, para participar. Vê a hora que vai começar lá certinho e se inscreve, tô te esperando. Abraço. Chegando nisso e já aproveitando a experiência de vocês, como a gente viu aqui nos currículos vastos com grandes empresas, o que vocês podem falar assim, para quem tem uma empresa em casa e tá pensando, tá, a venda, eu entendo a importância, tudo, mas a pessoa não tem um método de vendas. Qual é a importância do método? O que fazer para antes das vendas, né, você poder ter uma organização para que elas aconteçam de maneira mais fluida? Bom, João, eu vou puxar aqui, mas depois porque tu tem um bom caso, né, Eu acho que assim, só para a audiência entender, né, quando a gente fala vendas, é algo simples, mas não é fácil, né? É simples de entender como funciona, mas não é fácil de implementar um modelo previsível disso acontecer, né? Porque existem N etapas hoje envolvidas, né? Muita concorrência também. Concorrência, posicionamento. Por exemplo, uma discussão que eu sempre falo são ovos, né? Pô, a gente vai comprar ovos no supermercado, hoje em dia não se vende mais em dúzia, em dezena, né? Um negócio que eu já achei interessante. Aprendi na escola que era dúzia, né? É que diminuiu a quantidade e o preço continuou mesmo, né? Pra dar uma O pessoal chama ali. isso de shrink inflation. Na Vai verdade. encolhendo as exatamente. Daqui uns dias vão conversar com a galinha, ver se diminui o ovo também, né? Mas enfim, e eu lembro que esses dias eu fiz até um store no supermercado que eu filmei, tinha ovos a R$ 6,99 a dezena e tinha R$28. E aí tinham vários no meio do caminho. E eu fui conversar com a minha esposa e disse, nossa, Daniela, não pode, né? Ela falou, por que, Carlos? A gente compra o ovo tal, custa R$18 a dezena. Eu quase morri. Digo, 3 vezes mais um ovo. O que muda no ovo? São de galinhas soltas? Galinhas soltas. E aí, onde é que eu quero chegar com isso? Parando a conversa de casa, porque parece que eu sou um cara ruim, porque eu não valorizo as galinhas soltas lá em casa. Né? Mas o fato que me chamou a atenção é que realmente, quando a gente consegue se posicionar e gerar valor para um público determinado, e não necessariamente é todo mundo, a gente começa já a estipular um processo de venda. E, obviamente, aí tem mecanismos, né, e assim por diante. Mas isso, para começar a conversa, já começa assim. Qual é o nicho que tu quer trabalhar? Qual é o posicionamento, né? Tu acabou de colocar do próprio Mac, né? O nicho é 98% das pessoas, né? Não é para todo mundo. A gente vende para muita gente. Pô, absurdo. Agora, como marqueteiro, nessa pergunta sobre o processo de como vender, eu preciso sempre lembrar que esse processo ele precisa começar com você entender profundamente o cliente, quem é o seu cliente, o que ele precisa, qual ajuda, qual necessidade, qual dor, qual é o desejo dessa pessoa. A partir daí você define o que você vai fazer, que é muito importante para esse cliente, que é melhor que as outras opções do mercado para satisfazer essa necessidade. E aí você tem o processo, né? Quantas pessoas deste público conhecem o que você tem para oferecer, quantas dessas pessoas já preferem o que você tem para oferecer, quantas pessoas já experimentaram, já recompraram, e cada uma dessas etapas você consegue ir acompanhando para entender as barreiras. Sim. Essa é uma palavra importante para mim enquanto marketing. Qual é a barreira do seu cliente? Por que ele não te compra? Por que ele comprou, mas não comprou de novo? Por que ele comprou 2 vezes e não comprou todo dia? Por que ele comprou o mais barato e nunca comprou o mais caro? Entender isso. E aí, quando você identifica as maiores barreiras, as mais fáceis de quebrar, criar um processinho para ficar acompanhando se você está conseguindo quebrar elas, né? Isso é um pouco teórico aqui, mas acho que vale fazer essa introdução. Só para esclarecer as galinhas soltas, a vantagem nem é porque elas estão soltas. Seria uma vantagem, mas porque a alimentação delas é melhor porque elas estão soltas. E aí isso interfere na qualidade do ovo. Já entendi que é um assunto que eu não vou entrar em detalhes, que eu posso criar... Mas será que é isso mesmo? Porque pode estar solto e comer ração. Só que ela come a ração solta. Não, mas teoricamente, obviamente que a galinha engorda com ração. Mas ela come uma minhoquinha, então tem uma variedade maior tá de e alimentação. tem um lado... Tá ciscando. Tem um lado também Tá menos estressado. propósito, né? Sim, é verdade, porque o animal tá solto, ele é mais feliz com isso. Eu entendo Menos que agressividade aos animais. tenha valor, mas aí a gente já puxou até pra parte do marketing, né? Que é essa questão de você mostrar qual o seu diferencial competitivo nessa Pra área. mim, cara, o João é um marqueteiro, talvez um dos... Assim, talvez não, ele é um dos tops do Brasil, mas se não o melhor. Pra mim, vendas e marketing são uma coisa só. Não tem como separar muito, né? Porque, obviamente, que existem capacidades muito específicas que eu posso trabalhar mais para a esquerda ou mais para a direita, mas a companhia tem que entender como uma coisa só, né? Trabalhar em conjunto, né? Eu gosto de dizer que marketing ou vendas talvez seja tudo que está entre quem está vendendo e quem está comprando. Tudo que acontece aí no meio
é marketing e vendas, né? O Kotler fala, né? Até na stage, no trailer da stage da aula do Kotler, ele fala que o que não é vendas e marketing e inovação é custo. É verdade. Né? Muito legal isso. Bom, muito Ele bom. fala que marketing é um investimento, você vai fazer mais vendas depois. E aí você falou essa questão do ovo, eu também já vi isso, né? O ovo normal tem um certo preço, o ovo de galinha solta é outro preço, o ovo da galinha caipira, que a gema é bem mais escura lá, é um outro preço. Aquele que vem lavadinho, branquinho, com carimbo. Nossa, aquele lá... Mas é uma arte do marketing isso, Aquele né? é bacana. Eu lembro, por exemplo, né, um caso um pouquinho diferente, sem falar marcas, mas imagine se eu fosse tentar vender um queijo fresco, tá? Queijo Minas, Uhum. um queijo desse tipo. Pode ser uma marca que chegue para você e fala assim, olha, nós vamos te oferecer agora uma proposta aqui. A gente tem uma fábrica ultramoderna, onde a gente fabrica esse queijo sem contato manual nenhum. É tudo ultrafiltrado, é tudo feito de uma maneira assim, onde tudo sai num padrão de qualidade elevadíssimo. Você nunca vai correr nenhum risco de contaminação. A gente tem, assim, engenheiros da NASA fazendo o seu queijo no processo de produção mais moderno do mundo. Você fala, uau, que queijo. Aí vem outra pessoa e te fala assim, olha, tem um queijo aqui da Vovó Maria. E ela faz um processo extremamente artesanal, nenhum queijo é igual ao outro, tudo é feito com carinho, com cuidado, num processo artesanal, manual. O queijo do dia que você compra foi feito naquele dia. Vejam, são duas propostas, né? Muito interessantes, diferentes para vender um produto que talvez seja muito parecido, Aham. mas que tem propostas muito diferentes. Aham. Então você tem que escolher a sua. É um público totalmente diferente que vai Exatamente. atingir. Qual Mas para é- você mas- vale mais? Talvez é- você fale, esse para mim é mais caro, ou esse aqui. E ambas são muito boas. E eu garanto que as duas vão vender mais do que simplesmente tem esse queijo aqui. É, Sem nenhum porque tipo de tem o explicação. diferencial. Exatamente. Eu gosto de menu de restaurante caro, porque eu falo pra Malu, menu de restaurante caro é sempre um prato com nome e sobrenome, não é um ovo frito. É um ovo que vai na frigideira flambado em azeite não sei o que, é só um ovo frito. Mas o cara bota um monte de coisa com temperos finos, páprica, babá, vindo da Índia. Vindo com torradas que cresceram com fermentação natural, né? Pois é, Uma então quanto coisa mais é- eles enfeitam, você fala assim, nossa, que ovo, aí chega um ovo frito. Não, e chega, é uma torradinha com um negócio que você come uma dentada, né? É bem Você sabe que pequenininho. torrada me lembra, porque eu sou gaúcho, né? E lá no Rio Grande do Sul, torrada é misto quente, né? Ah, é? Aí a primeira vez que eu vim a São Paulo, eu não lembro se foi São Paulo ou Rio, eu pedi uma torrada e chegou aquelas torradinhas assim, eu digo, eu acho que Deu ruim. Não era eu valorizo menos a torrada aqui do que lá. É, Mas sobre isso tá. do ovo, quando você falou, eu me lembrei de uma propaganda de picanha que eu vi no mercado uma vez. A picanha tinha um selo falando que era uma picanha sem glúten. Só que toda picanha não tem glúten. Então, gente, pois só, é. só explicando. Mas tinha gente que pagava mais caro na picanha sem glúten, sendo que toda picanha não tem glúten. Não, e Então aí- o cara ele fazia questão de frisar aquilo pra vender mais. É, e provavelmente ele diz, ó, eu garanto que não tem manuseio em lugar nenhum na minha cozinha de glúten. Óbvio, o cara é um açougue. É um açougue. Mas os outros não entenderam É o que a era um gente gatilho. espera que não tenha mesmo. Uma coisa é queijo ralado, outra coisa são lascas de parmesão. É diferente. É diferente mesmo. É verdade. Não, tem muita coisa curiosa sobre isso, como utilizando o marketing para coisas que todos os produtos têm, alguns conseguem uma diferenciação. A gente começou a ver uma série e não foi adiante, era aquela Mad Men. A gente começou a ver alguns episódios, tudo, e lá eles estão uma hora falando sobre a indústria do tabaco. Ele estava atendendo um cliente que estava reclamando, poxa, não tá vendendo legal, não sei o que. Daí ele falou, cara, como é que a gente pode fazer para destacar o seu produto dos outros? E eles colocaram que, olha, o teu produto é torrado, ele tem uma torra artesanal, caseira, alguma coisa assim. Aí ele falou, mas todo mundo tem isso. Ele falou, sim, mas ninguém fala disso. E a Então gente coloca tá lá falando um de cerveja, toasted na sua propaganda. de E eles cigarro. fizeram realmente vender mais. Acho que era Luke Strike, né? Porque eles estavam É. mostrando. Luke Strike, sim, tanto que o nome é Roasted, né? E quando a gente olha muito, a gente tá falando de vendas, como vender mais, né? Eu acho que a gente começou exatamente com o ponto pra mim que é principal, que é, eu vejo muito empresário, se eu vou abrir um bar, vou abrir uma pizzaria, e o cara compra um forno, gasta muito dinheiro investindo em tudo aquilo. Mas ele não se preocupou em definir o público certo, o plano de como ele vai se posicionar, um pouco do que o João trouxe como introdução aqui, para que nicho eu vou fazer, que propósito eu tenho. É aí que começa tudo pra mim. Essa é a parte mais valiosa, porque se teu forno é de barro A, barro B ou barro C, talvez mude a médio prazo, mude alguma coisa, mas é a proposta que eu tô levando ao mercado que pode fazer match. Óbvio, se eu fizer uma proposta que não é condizente à qualidade que eu tô prometendo, eu não vou ter recorrência. Mas eu vejo mais preocupação na implementação do que na direção.
sabe? Eu acho que, eu não sei, mas eu vejo muita gente perdendo a mão nisso, sabe? Vocês concordam com aquela afirmação que o pessoal faz de vez em quando de que o bom vendedor é capaz de vender areia no deserto? Ou não? Vocês acham que, olha, se não tiver uma preparação antes, Eu não por acredito melhor que o nisso. cara seja, ele não vai conseguir vender? Eu não acredito. Eu não acredito por uma razão. Eu não acredito que vendedor tem dom, né? Até acredito que algumas pessoas, pela vivência de vida que elas tiveram, elas têm mais argumentação, elas têm mais improvisação, né? Mas para vender areia no deserto, tu tem que ter uma proposta de valor que seja aceita pelo outro lado. E para isso tu tem que te planejar, tem que te preparar. Então não é uma coisa que eu vou chegar lá e vou vender, né? A gente fala brincadeira que ele vende para qualquer um. Mas por quê? Porque talvez ele tenha um repertório tão grande que ele conseguiu ter variáveis na cabeça de ir testando e entendendo que caminho seguir. Por isso que em vendas, se a gente sai do posicionamento e passa a implementar modelo de venda, a gente tem 2 caminhos. Um caminho é times mais jovens, times mais não tão maduros. Eu preciso ter script, processo, para garantir que pessoas medianas, dentro do seu conhecimento, não capacidade, elas entregam valor acima do que elas poderiam. Quando a pessoa já está mais sênior, aí tu começa a dar mais liberdade para a atuação dela, porque realmente a experiência é super importante, né? Então, eu vivi isso na minha vida o tempo inteiro. É difícil fazer isso, né? Vou dar um exemplo. Se eu pegar o McDonald's, batendo aqui, porque parece que o McDonald's o cara chega lá, compra e sai. Mas tem muito upsell acontecendo no caixa. E provavelmente tem um atendente que deve executar um script melhor que outro. Ou não? Sim. Né? Então, tu vê que, mesmo que defina o melhor processo, ainda o lado humano muda. Mas é uma potência de venda porque tem um script, porque tem um modelo, tem uma forma, né? Eu acho que a pergunta é o que é um bom vendedor? Se a gente está falando que o bom vendedor é aquele que consegue vender areia no deserto, a gente está definindo que o bom vendedor é uma pessoa que consegue te convencer de qualquer coisa, ou ele é capaz de te enganar, ou ele é capaz de fazer o que for preciso para vender algo até que você não precisa por um preço muito acima do que vale. Talvez existam pessoas assim, elas vão conseguir vender uma vez, no máximo 2. Agora, acho que a gente está convergindo de que um bom vendedor ou uma boa estratégia de vendas é aquela que garante uma perpetuidade do negócio. Sim. E isso nasce em você saber se o cliente precisa mesmo de areia no deserto, quanto vale a areia para ele no deserto e conseguir construir isso ao longo do tempo. Eu tenho um livro que está para sair, meu segundo livro sai daqui a uns 60 dias e o título é Não Venda. Exatamente para causar uma quebra de padrão, né? O cara vai olhar, como assim não venda? O cara trabalhou a vida inteira com vendas, não venda. Mas embaixo eu escrevo, faça o cliente comprar. O McDonald's, ele não te chama querendo vender. Ele faz ser interessante para tu querer comprar. O Materializa, eu não vou lá porque a Malu tá dizendo vem comprar. Não, eu vou pela imagem que ela tem, pela autoridade que tem, pelos resultados que tiveram. Mesma coisa do teu curso. Então, todo mundo tem um posicionamento que serve, como eu vou bater de novo na questão de servir, e faz com que as pessoas venham comprar. E não a gente ir lá forçar a vender, empurrar, que dá essa impressão que aqueles vendedores de shopping que vende sal do Mar Morto, sabe? Se pegou na tua mão, cara, Deus me livre, tu não sai mais de lá. Não tem essa sensação? Então, o vendedor tem pouco essa imagem. Por quê? Porque a empresa que não pensou em propósito que eu digo não amplo, mas focado na atividade-chave de venda, segundo, método, e ela achou, cara, contrata um vendedor e, cara, vai pra rua e vambora. E aí fica mediano, né? Nessa proposta que vocês estão falando de areia no deserto, vender qualquer coisa, se fosse isso, eu seria uma péssima vendedora. Porque eu tenho a certeza de que eu só consigo vender aquilo que eu realmente acredito. Então, por exemplo, o publi é uma coisa que eu faço super pouco, né? Porque eu só faço aquilo que eu uso, que eu acredito. Então, quando vem uma proposta lá de alguma coisa que não tem nada a ver comigo, eu não consigo fazer. Porque eu não vou conseguir converter, eu não vou conseguir falar com verdade. E no final das contas, é muito mais fácil você vender um produto de qualidade. Então, quando a gente fala de convencer o cliente e vencer as barreiras e as objeções dele, tem muito sobre você acreditar naquele produto de tal forma que você consegue, de fato, quebrar todas as objeções. Então, é olhar para o público que você ali selecionou e falar, putz, o que é que esse público aqui, ele realmente precisa disso, como que eu vou convencê-lo de que esse produto faz sentido, e aí você vai quebrando. Às vezes isso é tão na nossa vida aqui, né, eu e o Bruno, a gente faz, por exemplo, a Venda Materializa já faz 2 anos e meio, 3 anos, o Bruno Viver de Renda a mesma coisa, há mais tempo até, e aí a gente acaba às vezes perdendo um pouco dos processos, porque a gente, o pessoal já sabe disso, e não sabe, né, tem que falar de novo, tem que fazer de novo, tem que mostrar e tornar aquilo mais sedutor, mais bonito, para você conseguir de fato mostrar as qualidades.